E aí, tudo bem? Eu quero compartilhar com você umas mensagens que eu acredito que Deus tem algo precioso para nós essa noite, principalmente para você aí que está em casa. Eu tenho convicção disso, não é uma impressão não, é uma convicção, porque eu não dormi as últimas 2 noites, na hora que eu encostar a cabeça no travesseiro, a primeira noite eu acordei e a segunda eu dormi mais cedo e eu acordei no mesmo horário. E eu fiquei muito intrigado quanto ao horário, porque eu falei assim, tem uma pista aí. Eu fiquei impressionado um pouco com isso. Eu quero convidar você a mergulhar nesse motivo que eu acredito ser muito especial essa noite. Eu acho que não seria tão especial se eu não fosse acordado, mas por ter sido acordado eu tenho essa convicção, Isaac, por ter passado por essa experiência, eu tenho essa convicção de que eu tenho uma mensagem que vai ser determinante para você nos próximos meses. Eu acredito que os próximos 8 dias serão cruciais para todo o país, em todo o mundo, porque são dias de definições, dias de decisões, dias de posicionamento, dias de postura, dias em que a reserva de alguns acabou, dia em que tudo pode mudar. Então eu quero te convidar nesse momento, seja lá o que venha acontecer, se você se posicionar hoje, receber essa mensagem, eu acredito que você vai se posicionar para experimentar algo precioso. Então eu quero te convidar nesse momento, você fechar os olhos, abrir as suas mãos, porque é mais importante que vai chegar nos seus ouvidos, no seu coração, do que o que propriamente sairá dos meus lábios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada coração, cada mente, cada pessoa que está sintonizada agora nessa transmissão, cada pessoa que está aqui presente nesse lugar, toda a equipe técnica, eu oro, Pai, para que sobre todos nós venha ter um revestimento de amor, um revestimento de poder, em nome de Jesus, sabedoria, revelação, para discernir os tempos e as estações, para perceber o que você está movendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sintonizar. Sintonizar o nosso espírito, regular o nosso coração, porque algo muito importante está para ser compartilhado aqui. Eu quero falar sobre algumas chaves. Vou começar com o seguinte versículo. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Todas as portas que você fechar na terra, terá sido fechada no céu. E todas as portas que você abrir na terra, serão abertas no céu. Deus tem chaves para nós, que estão escondidas para nós, não escondidas de nós. O objetivo de ser escondido é para que nós venhamos a encontrar. E existem uma tempestade e 2 casas. Nós vamos ver esse versículo e vamos descobrir aqui algumas chaves. E existe também um lugar e 2 respostas. Nós vamos investigar alguns textos para extrair essas chaves que Deus tem compartilhado comigo. E eu quero dizer que muitas pessoas vão estar passando pela mesma tempestade, vão ter posturas diferentes. Muitas pessoas vão estar no mesmo lugar e vão apresentar respostas diferentes. Existe uma informação que muda tudo. E eu quero te contar um exemplo rapidinho aqui. Eu tenho certeza que você entender isso, algo diferente vai acontecer na sua vida, com certeza absoluta. Quando Jesus falou, eu te darei chaves, significa que existem portas. Porque o que você fechar na terra será fechado no céu, o que você abrir na terra será aberto no céu. Existem portas. Veja bem, deixa eu te contar um exemplo. Eu viajei um tempo atrás, eu recebi o benefício de, surpresa, o presente, de uma casa de veraneio, uma casa de praia, super confortável, super aconchegante, super preparada. E essa chave, ela não foi me entregue em mãos, simplesmente me deram autoridade e disseram o seguinte: olha, você vai encontrar essa chave num determinado lugar. E nós viajamos e chegamos nesse lugar.
e nós acessamos a chave onde nós tínhamos as instruções de encontrá-la. E a gente chegou nesse lugar, pegamos a chave, e essa chave nos deu acesso a uma casa. Então, a partir do momento que eu falo, eu te dou a chave, em outras palavras, se Jesus está dando para os seus filhos, para os cidadãos do reino, chaves, isso significa que Ele está dando para todos nós acesso. Beleza? Acesso. Então o que acontece? Eu entrei nessa casa. Essa chave me deu acesso a essa casa. E dentro dessa casa tinha outras chaves que me deram acesso a cômodos da casa. E um cômodo, em determinado cômodo, era um cômodo que existia para me fornecer descanso. Um ambiente de descanso. Um outro cômodo, que era a cozinha, era um ambiente para eu me alimentar. Um outro cômodo, que era a sala, era um ambiente para eu relaxar. Um outro cômodo, que era a área externa, era um ambiente para eu me divertir com os meus filhos. Então existem acessos, chaves, que vão nos permitir acessar descanso, alimento, provisão, diversão, alegria. Tudo isso está disponível para quem é cidadão do reino. Mas, contudo, existe um grande porém aqui. Uma das chaves que a gente vai ver. Porque podem duas pessoas estar no mesmo lugar. Umas serem beneficiadas por uma simples informação e outras não. Talvez uma pessoa que estava perto na mesma roda de conversa, ela não ouviu as instruções de onde estaria a chave. E ela não sabia que tinha uma casa disponível. Ela não sabia que tinha um cômodo para alimentar ela. Que tinha um acesso para trazer refrigério para ela. Para trazer descanso. Então é possível, hoje, nessa transmissão, que algumas pessoas venham pegar essas chaves. E por causa dessas instruções, viverem uma nova realidade. Completamente diferente do que está vendo naturalmente. É possível. E algumas não vão fazer nada, absolutamente nada com isso. Então vamos lá, vamos entender aqui os versículos. Como eu falei para você, eu dormi essa noite, há 2 noites atrás, na hora que eu fui colocar a cabeça no travesseiro, eu olhei no relógio, estava marcando 1h11 da manhã. E eu fiquei intrigado quanto à repetição do número 1. E me chamou a atenção, na mesma hora eu senti, Deus quer falar alguma coisa comigo. Dei um pulo da cama, acordei minha esposa, e fui para a sala, e eu falei assim, eu preciso orar. E eu fiquei orando, tentando, Pai, o que você quer falar comigo? E eu abri em Colossenses 1:11. Na verdade, eu não fiquei procurando que versículo da Bíblia em 1:11 me diria alguma coisa. Não, não foi isso. Eu sabia que Deus tinha algo a me dizer, e eu lembrei de um versículo. E eu fui procurar esse versículo. E quando eu descobri esse versículo, eu olhei a referência, era exatamente, que eu pesquisei pela palavra-chave, era exatamente Colossenses 1:11. Eu falei, entendi, Deus está querendo falar comigo. Vou compartilhar com você. Vamos lá, Colossenses 1:11 diz o seguinte: agradando plenamente, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Como você agrada plenamente a Deus? Frutificando e crescendo. Guarda isso. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegrias tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças a Deus que nos tornou dignos, grava isso, tornou dignos de participar da herança dos santos, onde? No reino da luz. Existe algo preparado para nós no reino de luz, não numa condição de trevas. Existe algo pronto para nós no reino de luz. Mas é importante que a gente pegue essas duas coisas. Frutificar e crescer no conhecimento. E o resultado de quem cresce no conhecimento é que essa pessoa tem 2 sintomas. Guarda isso. 2 sintomas. É fortalecido, recebe constância e firmeza de ânimo. A palavra de Deus diz em Provérbios 24:10 que se no dia mau te mostras fraco, quão fraca é a tua força. Esses momentos de crise
são momentos que no nosso interior nós somos desafiados, nós somos confrontados. É um desafio constante, uma luta interior frequente de se manter fortalecidos, de não desarmar no nosso interior. A Bíblia fala: não desmaieis, não desanimeis quando pelo Senhor for corrigido. Existe uma postura no nosso interior de desarmar. Eu vou te contar um exemplo rápido para você entender do que eu estou falando de desarmar no interior. Tem um casal amigo meu que foi ligar a máquina de lavar na energia e houve ali uma sobrecarga, uma pressão, uma energia excedente. O que aconteceu? O disjuntor desarmou, deu um puff, deu um estalo e o disjuntor desarmou porque não aguentou aquela pressão. Um outro exemplo, teve uma vez um amigo meu, a gente estava brincando em pique-esconde na nossa adolescência, e ele se vestia todo de preto, e ele se escondia nas sombras, né? E ele se escondeu debaixo de um muro, e ele agachou, e ele ficou assim, armado, e ele agachado ali, ele ficou quietinho na sombra, ninguém via ele, e alguém chegou perto do muro, queria pular, e percebeu que tinha um volume ali, pisou, imprimiu, aplicou pressão sobre a postura que ele estava, e ele não aguentou aquela pressão, porque a pessoa veio correndo e deu um impulso ali para pular o muro, e ele desarmou. Ele esticou as pernas e os braços, e começou a chorar ali. Foi uma situação bem constrangedora, enfim. E o que acontece é que muitos de nós estamos assim interiormente. Estamos posicionados de uma maneira que quando vem a pressão a gente desarma. Mas existe uma característica de alguém que cresce no conhecimento de Deus. Essa pessoa é constante e firme no seu ânimo. Então hoje, eu estou falando para pessoas que estão sendo chamadas para crescer na sua firmeza de ânimo, através do crescimento do conhecimento de Deus. Você está me ouvindo? Crescer no conhecimento de Deus. O reino dos céus nunca entra em crise. O reino dos céus nunca entra em crise. Antes de compartilhar essas chaves com você, eu quero te dizer, eu quero que fique claro na sua cabeça a diferença de alguém que tem informações privilegiadas e alguém que não tem. Como a postura, a reação, a resposta dessas pessoas é diferente. Por quê? Em momentos de pressão como essa, quem tem informação pode estar pulando de alegria. Opa, eu tenho acesso a uma casa onde eu vou ter férias. Eu tenho acesso a cômodos que eu vou ter alimento. Eu vou ter acesso a lugar de descanso. Uau, que momento bom. Pessoas lidam assim, existem pessoas que lidam assim com a crise quando elas têm informações privilegiadas. Já vou te dar um exemplo para você pegar essa ideia. E existem pessoas que entram em depressão. A primeira fase após a recessão, que significa contração, a primeira fase é depressão. Então depois de uma recessão econômica, vem uma depressão econômica. Então tem pessoas que desarmam diante da crise, enfraquecem diante da crise. Mas eu quero te contar esse exemplo então, para você entender essa ideia antes da gente entrar nas chaves. Houve um ano em que houve uma alta no dólar. O dólar essa semana atingiu ali a cotação ontem R$ 5,10. R$ 5,10. Algumas pessoas, vai para a Disney, algumas pessoas estão muito chateadas com isso, porque lidam diretamente com a oscilação cambial. Então tem pessoas que estão tendo prejuízos altos por causa disso. Outras pessoas estão felizes da vida porque recebem em dólar, porque negociam em dólar, porque trabalham em dólar, porque ganham comissão em dólar. Essas pessoas alavancaram seus rendimentos durante essa crise. Você imagina, eu não sei se você conhece alguém assim, ou se você mesmo está numa condição dessa, alguém que durante esse período de quarentena está em casa, continua recebendo e em dólar. Imagina como essa pessoa está feliz. Então a mesma situação de crise para todos, para uns causa um efeito de alegria, está me entendendo? E aí o que acontece? Eu estava
houve um ano que houve essa alta do dólar. E eu conheci uma pessoa que recebia em dólar. E ela começou a soltar fogos, ela começou a ficar muito feliz. Não se conteve. E eu falei, eu quero rir também, cara. Eu também quero ficar feliz. E aí eu peguei um post lá e compartilhei. E era um esquilozinho orando. Foi no Facebook na época. Um esquilozinho orando. E estava escrito assim, Lord, I pray in English. Porque a ajuda que eu preciso em dólar. Senhor, eu oro em inglês, porque a ajuda que eu preciso em dólar. E eu morri de rir com aquilo, mas aquilo me deu um insight, me deu um estalo. E eu falei, cara, peraí, se o dólar está subindo, se eu me colocar numa posição, então, de aplicar umas chaves espirituais nesse sentido, eu acredito que eu posso ter uma colheita em dólar. E eu atinei para isso, e eu falei assim, eu já sei, eu vou praticar o princípio da oferta, do dízimo e da primícia em dólar. Eu fui no centro do Rio de Janeiro, eu morava em Niterói na época, peguei a barca, fui no centro do Rio de Janeiro, fui numa casa de câmbio, onde tinha a melhor cotação que eu vi lá, trocava melhor, e peguei um dinheiro que eu daria de oferta, dízimo, etc., e eu troquei para dólar. E eu fiz essa semeadura. Eu ainda troquei um pouco mais e vou para fechar a quantidade redonda em dólar. E eu dei a minha oferta, o meu dízimo em dólar. Eu exerci um princípio em dólar. E olha o que aconteceu. Após ter feito isso no culto, eu fui para casa e eu fiquei pensando. Na época eu trabalhava desenvolvendo identidade visual. Tinha uma pequena agência digital, estava no início. E eu desenvolvia identidade visual. Só para você ter uma ideia de valores, eu na época cobrava R$1.000 e poucos, R$1.500 para desenvolver uma identidade visual de uma empresa. E para isso eu fazia uma pesquisa extensa. Eu pesquisava 50 melhores empresas do mundo naquele segmento. Então eu pesquisava qual era a linguagem visual que eles usavam nos logos, que cores eles usavam, que traços eles usavam. E eu buscava um parâmetro, um padrão naquilo, e eu aplicava a essa empresa, para que ela não só tivesse um bom conceito, mas um bom posicionamento no mercado. E era um trabalho de muita pesquisa. Eu gastava 2 semanas só pesquisando. Eu fazia isso muito para ganhar muito pouco. Então, cada cliente meu ali era 1.500, eu fechava 2, 3 por mês, e ficava a semana inteira, o tempo todo pesquisando, porque a própria execução é muito rápida. A execução, botar em prática, sentar no programa e desenhar, é rápido, é coisa de 2 dias você faz. Mas o processo todo de concepção do conceito demorava muita pesquisa, etc. E eu pensei, cara, eu não posso desenvolver uma marca para pessoas que estão em outro país. O que elas procuram? Como que eu posso trabalhar isso? Aí eu entendi que o mesmo tempo que eu demorava para desenvolver uma marca, eu demoraria para desenvolver um site. E eu comecei a desenvolver websites, porque se eu cobrava 1.500 numa marca, eu teria o mesmo trabalho e eu ganharia 3 a 5 mil num site. E eu falei assim, ótimo, então dentro dessa minha área de atuação, eu entendi quem na minha área de atuação ganha mais. São os web designers. Então eu falei assim, então já que eu vou usar o Photoshop, já que eu vou usar aquele programa, eu vou usar um que vai me dar mais recursos. E beleza, eu entrei nessa ideia e eu resolvi fazer site naquele mesmo mês que eu semeei em dólar. Eu fechei um contrato em dólar, uma solicitação, uma indicação. Uma pessoa falou, olha, eu conheço um gringo que quer fazer um site. E aí eu mandei uma mensagem para esse gringo, ele falou, fala com a minha secretária. Se você é da área comercial, você sabe que isso é o terror de qualquer um da área de vendas, da área comercial. Falar com a secretária, é bater no pitbull, né? É o cão de guarda, você dificilmente passa desse ponto. E aí eu mandei um e-mail para a secretária, ela me respondeu imediatamente, me solicitando um orçamento. E eu falei, só que essa empresa ficava na Califórnia, e eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia quanto custava esse site. Aqui no Brasil, o site que eles estavam precisando em torno de R$5.000. E eu falei, deixa eu investigar. Eu fiz uma pesquisa online
de diversas empresas para saber quanto que eles cobravam. Eu descobri que eles costumavam cobrar em torno de $5.000. Aí eu pensei, vou cobrar 1.000 a menos, $4.000. Para mim já está ótimo, né? Olha, o dólar, 4,60, sei lá quanto que era. E eu falei assim, pô, vou cobrar em dólar. Eu fiquei muito feliz com aquilo, empolgado. E eu, no final do e-mail, eu fui todo pisando em ovos ali. Eu falei assim, olha, nós podemos acomodar o orçamento às suas necessidades. Então, eu quero atender vocês, não quero que o preço, o valor, seja um impedimento. Então, estamos abertos à negociação. Aí a secretária me respondeu imediatamente, e ela disse o seguinte, olha, eu ia cobrar $4.000, mas eu pensei, vou cobrar 5, porque eu tenho 1.000 de margem de negociação. E aí, beleza. Aí eu cobrei 5 lá, mandei o e-mail, ela me respondeu, excelente, você é o orçamento mais barato que eu recebi. Eu falei, yes, glória a Deus. Aí ela, então tá, eu vou querer 2 sites. Então, em um mês que eu semeei em dólar, eu passei a rir porque eu tinha uma informação. Eu tinha um novo posicionamento diante da crise. Eu podia estar triste, chorando. E eu quero te dar uma chave aqui. Olha o que aconteceu comigo. O fato de eu ter fechado 2 sites em dólar, além disso, eles me contrataram também desenvolvimento de identidade visual, também em dólar. Então, eu fechei um contrato muito grande em dólar. E esse valor convertido para reais foi suficiente para eu comprar um carro automático. E aí o que acontece? Um amigo me deu uma parte que foi um presente para complementar o valor, mas o que acontece, eu quero te dar essa chave, é que em apenas 2 meses daquela crise, eu consegui um valor que eu normalmente teria que financiar 5 anos. Só para ficar claro para você, eu acredito que chaves do reino, se aplicadas da devida maneira, vão poder transformar 5 anos em apenas 5 meses. O que você levaria 5 anos para conquistar, o que você levaria 5 anos para equalizar do seu negócio, você pode fazer em alguns meses. Eu estou te dando uma informação muito valiosa, muito preciosa, que é destinada exclusiva para os cidadãos do reino. Cidadãos do reino, pessoas que crescem no conhecimento de Deus, mantém firme o seu ânimo e a sua constância, porque tem um conhecimento a mais que outras pessoas não têm. A primeira chave que eu quero te dar é a primeira chave que Deus deu para o homem. Primeiro princípio entregue para o homem. No livro de Gênesis. Segura aí que vem uma revelação. É forte. E adivinha aonde que eu encontrei esse versículo? Gênesis 1:11. Eu fui lá investigando, quando eu abri o versículo, eu não estava me atentando para a referência. Mas na segunda noite, essa noite passada agora, 1:11 eu acordei, eu olhei assim, abri os olhos, olhei, 1:11. Eu falei, ih caramba, Deus quer falar comigo de novo. Saltei da cama novamente, estava com essa impressão no meu espírito sobre o trabalho, algo no meu espírito fervendo sobre trabalho, sobre princípios que nos vão projetar para uma vida como um verdadeiro cidadão do reino, que não se abala com as notícias. E aí eu fui lá investigar. Quando eu estava encontrando ali, eu achei Gênesis 1:11. Mas primeiro, quero ler Gênesis 2, versículo 4. Diz o seguinte: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, pois não havia homem para trabalhar o solo. O primeiro princípio que Deus deu a Adão foi gestão sobre recursos, foi dominar recursos, foi dominar a terra, dominar as árvores, foi cultivar jardim, foi os animais, e animais, gado, oferecem leite, oferecem
lã, enfim, são recursos. Em outras palavras, Deus estava falando, dominar em recursos. Traduzindo para a nossa linguagem de hoje, gestão, administração, gerenciamento. Gênesis capítulo 2, versículo 2, registra na Bíblia o primeiro vocábulo relacionado a trabalho. E eu fiquei curioso. E eu falei assim, gente, onde que na Bíblia aparece pela primeira vez a palavra trabalho? E eu encontrei duas palavras. Mas eu encontrei uma que aparece primeiro, Gênesis 2. E eu descobri que essa palavra, toda a ocorrência dela, 148 ocorrências no Velho Testamento, estão associadas diretamente à atuação de Deus na humanidade. Então toda vez que Deus atua, que Deus trabalha em favor daqueles que o amam, a palavra no original ali, deixa eu achar, a mehala. Mehala. Essa é a palavra, na primeira ocorrência, para a palavra trabalho na Bíblia. E é associada à atuação de Deus. Beleza? E eu falei, tá, mas o que significa a etimologia da palavra trabalho? E eu descobri algo que me deixou extasiado. Essa é a palavra correta para usar nesse momento. Eu fiquei extasiado. Eu fiquei olhando para aquela palavra e eu falei assim, não pode ser. Eu entrei na concordância Strong, no dicionário bíblico, e eu comecei a ler aquele texto, e a palavra, você vai se lembrar, eu tenho falado isso, que no idioma hebraico, ele sempre associa a palavra a algumas imagens, e a imagem associada à palavra trabalho, na sua raiz, na sua etimologia, é fazer algo com couro. Trabalhar no couro, artesanato com couro, Adriano. E eu, cara, quando eu li couro, você não tem noção da caixa de Pandora que abriu na minha cabeça. Um monte de link, um monte de janela, como se... Já viu quando você entra num site que sai abrindo um monte de janela, assim, abriu um monte de versículo na minha cabeça, e eu falei assim, uau! Fazer algo com couro. O que é couro, gente? Pele de animal, certo? Agora você vai se lembrar que o primeiro sacrifício que existiu na Bíblia foi quando Adão pecou e Deus fez para ele, tapou a nudez dele com peles de cordeiro, certo? Apontando já para o sacrifício de Jesus que nos esconde no sangue dele, beleza? Então, o que é trabalho é algo feito a partir do sacrifício do cordeiro. O resultado do sacrifício do cordeiro é uma pele, é couro. Então Deus escolhe criar a palavra trabalho e associar isso a partir do sacrifício do cordeiro. Mas essa é a primeira palavra para trabalho. A palavra diz em João capítulo 1, versículo 3, que sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Se liga aí, gente, vem comigo nesse raciocínio, porque você vai entender uma chave hoje para te fazer prosperar em meio à crise. Você quer prosperar em meio à crise? Vem comigo. O que acontece? Sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo diz o seguinte: por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então foi a partir de quem ele criou todas as coisas? Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus que ele morreu, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes que existisse terra, o cordeiro já foi sacrificado. Então trabalho é toda atuação a partir do sacrifício do cordeiro. Essa é a primeira palavra para trabalho, a atuação de Deus. Então tudo que Deus faz é a partir do sacrifício do cordeiro. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Beleza? Segunda palavra para trabalho é abad, e se refere ao trabalho, à atuação do homem. E na sua etimologia significa se tornar. Se tornar. Nós trabalhamos para sermos trabalhados. Pensa nisso. Se a primeira palavra, Deus faz tudo a partir do sacrifício do cordeiro, e
E a resposta do homem é trabalhar para se tornar como cordeiro. Então nós estamos trabalhando para sermos trabalhados. Nós estamos trabalhando para crescer em conhecimento. Nós estamos trabalhando para sermos lapidados. Então o primeiro Adão, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então a criação, semelhança de Deus. Mas em Jesus, nova criação, nós somos a semelhança de Jesus. Então Adão, ele nasceu e ele recebeu uma missão de administrar recursos, de trabalhar para ser trabalhado. Então o que importa não é o que acontece adiante de você, o que importa é o que acontece dentro de você. Não importa se você está com uma escassez de recursos, se você está contando moeda, não importa qual a sua atuação profissional, se você está produtivo ou não. Espera aí, vem comigo, o que importa é o que está acontecendo dentro de você. Não importa se você não pode sair de casa, importa o que está acontecendo de você enquanto você está em casa. Deus quer que você se torne mais valioso. Deus quer que você se torne mais parecido com Jesus. Deus não quer a sua melhor versão, Ele quer ver você mais parecido com Jesus. Ele quer que você use o trabalho para crescer, pois quanto mais capacidade você tiver, mais recursos serão atraídos a você. Você está me entendendo? Gente do céu, para e pensa nisso. Olha só, a palavra de Deus fala, as parábolas dos talentos, a parábola dos talentos, Jesus disse, Ele compartilhou os talentos segundo a sua capacidade. A um deu 1, a outro deu 3, a outro deu 5. Segundo a sua capacidade. Quanto mais capacidade você tiver, quanto mais crescer em capacidade de administrar os recursos de Deus aqui na terra, mais recursos serão atraídos a você. Vem comigo, que eu já vou encerrar essa primeira chave. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 11? Deus já havia criado a relva, as sementes já estavam prontas. Capítulo 1, versículo 11, vem a criação, certo? Primeiro dia Deus criou, segundo dia Deus criou, terceiro dia. No sexto dia Deus criou o homem. Antes de criar o homem, no capítulo anterior, foi no capítulo 2 Deus criou o homem. No capítulo anterior, versículo 11, fala que Deus criou a relva, a plantação. Está ouvindo, Isabel? Deus criou a relva no capítulo 1. Mas olha o que está no capítulo 2. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma relva. Nenhuma erva do campo havia brotado. Ué, entendeu? No capítulo 1 fala que Deus criou. E aí no capítulo 2 fala que não tinha sido criado ainda. Não tinha brotado ainda. Não, perdão, não havia brotado ainda. Então Deus cria no capítulo 1. Mas brota no capítulo 2. Por quê? Por quê, Tiago Freire? Presta atenção nisso, cara. Eu fiquei pensando, olha lá, olha a resposta. Por que o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra? Então Deus criou algo no capítulo 1 que estava enterrado na terra, em forma de semente. Deus criou semente. Estava ali debaixo da terra. Mas não brotou porque não choveu. E por que não choveu? O versículo diz, versículo 5, pois não havia homem para trabalhar o solo. Para quê? Trabalhar. Não choveu porque não tinha homem para trabalhar. Porque não tinha alguém que estava crescendo, porque não tinha alguém semelhante a Deus para administrar aqueles recursos. Veja, meu filho é a minha imagem e semelhança. Meu filho Benjamin, cara, ele é uma miniatura minha. Tudo que ele faz em casa, todo o jeito dele de ser, a maneira como ele é empático com as pessoas, a maneira como ele se importa com as pessoas. Para ele, pessoas é mais importante do que tudo. Ele é agitado, mas ele tem um temperamento dócil. Tudo é idêntico a mim. Tudo igual.
Igual. Você pega uma foto minha quando criança, e você... Até ele, olhando minha foto como criança, ele achou que a foto era dele. Hoje as pessoas olham assim, não parece muito. Mas se você olha a foto de criança, é igual, mesmo temperamento, mesma coisa, idêntico. Mas meu filho não está pronto para administrar meus recursos. Está me entendendo? Tem coisas que estão disponíveis. Esse computador aqui é meu. Está disponível para ele. Mas ele não pode usar porque ele ainda não tem autonomia, não está preparado para lidar com algo de tanto valor. Mas assim que ele estiver pronto para isso, isso estará prontinho para ele desfrutar. Você está me entendendo? Então o que acontece? Eu estou dizendo para você que existe algo enterrado na terra, esperando por você. E existe algo retido no céu, esperando por você ser trabalhado. Esperando você se parecer mais com Jesus. Esperando você crescer em responsabilidade, crescer em maturidade, crescer em identidade, crescer em relacionamento. Quantas coisas a gente perde por causa de relacionamento? Quantas coisas a gente perde por falta de identidade, por autocomiseração, por questão de baixa autoestima? Eu não consigo, não vou nem tentar. Aí você imagina, se no meio daquela crise do dólar lá que eu contei para você, se eu falasse assim, agora que vai ficar difícil mesmo comprar um carro. No meio da crise, as financeiras pararam, o dólar lá nas alturas. E eu falei, meu irmão, posso te falar uma coisa? Sai dessa, cara. Sai dessa. A crise para os filhos de Deus nunca foi um problema. Vide Daniel, vide Sadraque, Mesaque e Abednego, vide Elias. 3 anos sem chover na terra. O que não tinha na terra? Água. Não tinha água na terra. Olha que louco que Elias foi. 3 anos sem água na terra. Aí os caras pegaram sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. E é isso que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? Os especialistas estão batendo cabeça. Meu irmão, você está cheio de informação, você não precisa de mais informação. Eu não vou ficar falando sobre informações da crise. E eu te aconselho a não ficar buscando mais informações do que você já tem. É o suficiente. Eu não estou falando para você anular e ignorar isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta você buscar algo que não muda o seu cenário. Informação não muda o seu cenário. Revelação muda o seu cenário. E aí, cara, o que eu vejo hoje é um quadro como Elias viu, como Daniel viu, como Sadraque, Mesaque e Abednego viram. Especialistas como José no Egito viu. Os magos lá discutindo, e o faraó, cara, me dá uma interpretação, alguém me dá uma solução, pelo amor de Deus, e os caras batendo cabeça um no outro, e ninguém conseguia chegar a lugar nenhum. Tudo que eles falavam era interessante, era uma tentativa, mas nada acontecia. E isso aconteceu no Monte Carmelo. Eles passaram o dia oferecendo, sabe o que? Gado, bois, algo que eles tinham em deficiência, sabe? Aqueles boi magro. E era isso que eles estavam sacrificando para o Deus deles. E eles passaram o dia inteiro. E aí sabe o que eles fez? Ficou zoando da cara deles. Aí grita mais alto, quem sabe o seu Deus está dormindo. Vai, tenta mais aí. Os caras ficaram tão enfurecidos, os caras começaram a rasgar o corpo, a cortar, a fazer cortes, incisões no seu corpo. E eles começaram a sangrar e o sangue começou a escorrer, segundo a palavra. O sangue já estava escorrendo, os caras estavam, meu irmão, fazendo de tudo, mas nada fazia chuva cair do céu, nada mudava o cenário. Sabe por quê? Porque era uma ação natural. Não era um princípio de um cidadão do reino. E aí o que Elias fez? Ele praticou um princípio. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, pega 4 jarros de água. 1 Reis, capítulo 18. Pega 4 jarros de água. Joga em cima do boi. Mas gente, a água é justamente o que a gente não tem, estamos na seca, Elias. Tá doidão? Pega 4 jarros e joga tudo. Pô, mas vai desperdiçar? Joga tudo. Ele cavou uma valeta, você imagina uma valeta aqui de 15 centímetros ao redor. E mandou derramar 12 litros de água. Em cima do sacrifício, aquilo foi escorrendo e entrou nessas valetas do lado.
Ele deu, ele ofertou, ele semeou, ele praticou o princípio exatamente do que faltava naquela época. O que ele fez? Para uma pessoa que se move, para um homem natural isso é loucura. Para um homem espiritual esse é o único caminho. Deus está dando para você caminhos, chaves, que é a única maneira de você não apenas sobreviver na crise, mas você prosperar na crise. Mas você precisa entender os princípios. Ele ofertou, ele semeou na terra o que ele precisava ver no céu. Alô? Ele semeou na terra água, ele depositou na terra água, ele jogou na terra água, para que ele visse no céu o que ele queria ver. O que ele não via na terra, o que ele queria ver no céu, foi exatamente o que ele semeou. E ele colocou aquilo, sabe o que aconteceu? Veio o fogo do céu, bateu no altar, consumiu o altar, o animal, a valeta, a água, consumiu tudo. E Elias ainda mandou matar todo mundo. Mata todo mundo. Porque alguém, cara, que sabe, tem firmeza de ânimo, tem constância, porque tem o conhecimento de Deus. Tem o conhecimento de Deus. Vou repetir para você. Não brotou nada na terra, tinha algo escondido na terra, porque a chuva não foi liberada no céu. Tem algo escondido na terra para você encontrar, tem chaves escondidas na terra para você encontrar, tem downloads, tem soluções, tem produtos, tem desenhos, tem, seja lá qual for o seu ramo de atuação, tem criatividade na terra. Tem criatividade enterrada na terra, que isso só não está saindo porque não choveu, e só não choveu porque você não está pronto. Então o que você precisa fazer? Sai dessa e fica pronto. Essa é a primeira chave. A segunda chave que eu quero te dar. Mateus capítulo 7, versículo 24, 27 diz o seguinte: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, repete aí na sua casa, pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Preste atenção, bateu com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces firmes na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Uma tempestade, duas casas. O fato de você ter construído a sua vida certo, sobre os princípios certos, o fato de você ter construído a sua empresa certa, sobre os princípios certos, o fato de você ter construído a sua família da maneira certa, sobre os princípios certos, não te isentam da tempestade. Os cidadãos do reino não estão isentos da tempestade, mas os cidadãos do reino reagem de forma diferente à tempestade. Eu quero te alertar hoje aqui, a tempestade não é uma possibilidade, nós já estamos no meio de uma tempestade. Alguns dizem que virá aí uma grande onda, não virá, ela já está aí uma grande onda de dificuldade econômica. A gente não tem tempo para clichê, a gente não tem tempo para frases prontas, não tem tempo para sensacionalismo, não temos tempo para isso. É um tempo muito sério, é um tempo da gente se levantar, da gente se preparar. Por quê? Porque uma tempestade vem, mas quem ouve essas palavras hoje, quem pega essas chaves, quem está examinando, quem está se trabalhando, quem está se permitindo avançar, sabe o que acontece com essa pessoa? Que é essa pessoa que pratica, a tempestade não causa nada. Você vai dizer, meu irmão, eu passei pela crise, meu irmão, tomei pancada, como a Bíblia diz, violenta.
Meu negócio tomou pancada violenta. Mas eu vou te dizer, Deus me deu um caminho no meio do deserto. Deus abriu fonte no meio dos vales. Deus me mostrou coisas escondidas e ocultas que eu ainda não sabia. Um dia, você vai olhar para trás, você vai olhar para a crise e falar assim, bendito o dia que isso aconteceu. Eu olho para aquela alta do dólar e eu falo, bendito o dia que o dólar foi nas alturas. Porque por causa daquilo hoje eu tenho um carro. Por causa daquilo, naquela época, eu tive um iPhone, eu tive um MacBook, eu tive tudo que eu precisava, eu consegui dar um Xbox para o meu filho, por causa disso. Então eu olho para aquela alta do dólar, eu olho para aquela crise, eu olho para trás e falo, bendito dia, porque a crise me promoveu. Crie na crise. Existe uma criatividade escondida na terra, esperando você ser trabalhado, para a chuva derramar e fazer brotar, fazer florescer, fazer florescer, fazer florescer. Pratica isso, cara. Pratica esses princípios. Coloca. Tem muita gente que já ouviu o suficiente do céu. Tem live todo dia, toda hora. Eu estou me comprometendo a ajudar a minha igreja com princípios, com criatividade, para que todo mundo venha se posicionar como cidadão do reino, para experimentar a realidade do reino. Eu estou me comprometendo a servir minha igreja dessa maneira. E eu quero dizer para você, você tem a oportunidade hoje, mas alguns não irão praticar. Alguns irão desabar nessa crise. Porque a crise é o tempo onde os cidadãos do reino são promovidos. Olha, Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel da cova e após sair da cova, ele foi promovido e ele abriu um novo segmento de ser um sátrapa, um governador. Ele foi o primeiro, ele foi o chefe dos governadores. Um caminho se abriu que não existia. Mas isso, aí Daniel olha para a cova e fala, bendito o dia da cova, que me promoveu. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles de ir para a fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Eles olharam para trás e falaram, bendito o dia que eu entrei na fornalha, porque eu saí de lá com as amarras queimadas e promovido. Deus não vai te livrar da tempestade, Deus vai te livrar na tempestade. Você tem autoridade sobre as tempestades em que você consegue dormir. É tempo agora, sabe o que é tempo? De você descansar, acessar com essas chaves o descanso do Senhor, a sua alma se aquietar e seu exterior se agitar. E tem muita gente deitada em casa com a alma aflita. Eu não estou mandando você desobedecer nenhum decreto do governo, mas você não precisa deixar de ficar produtivo, porque foi em tempos de crise assim que Newton fez as suas maiores invenções. Foi o tempo da peste negra que ficou agarrado em casa, que ele teve suas maiores descobertas. É em tempo assim que você vai se reposicionar. E olha, tem muita gente, presta atenção aqui, ó. Tem muita gente que está trabalhando numa coisa que gosta, mas deveria estar trabalhando no que ama. Então essa crise é a oportunidade que você tem de começar a trabalhar com o que você ama. Sabe por quê? A única maneira de você ser excelente é fazendo aquilo que você ama. Porque se você faz o que você gosta, você jamais será excelente. O máximo um perfeccionista chato. Excelente. Excelência é para quem é apaixonado. É para quem entende qual é a matéria-prima da construção do mundo. Da constituição do mundo. A matéria-prima do mundo. Aquilo que Jesus, antes da fundação do mundo, se sacrificou. Aquilo que Deus fez. Deus criou a terra por causa de Jesus. A partir do sacrifício de Jesus. E Ele chamou isso de trabalho. Todo o trabalho de Deus na terra é a partir do couro, é a partir da pele do cordeiro, é debaixo da pele do cordeiro, para que você ao trabalhar, seja trabalhado, para ser parecido com Jesus, crescer em capacidade e receber para governar com Ele, para sentar com Ele nas regiões celestiais. Efésios 1. É isso, gente, é esse o tempo, é esse o tempo. Não estamos debaixo da tempestade, estamos acima dela. Nós fomos chamados para ser águia, voar acima da tempestade, só se posicionando. E não ser galinha batendo asa e tomando rajada de vento, de tempestade, sendo molhado, capotado para tudo quanto é lado. Deus está fazendo algo precioso. Sabe, a gente orou por um avivamento e ele está vindo de uma maneira que a gente não esperava.
Porque as pessoas estão voltando para suas casas. As pessoas não dão prioridade para a família, estão priorizando o que é importante ser priorizado. Sabe por quê? O que vale ganhar o mundo, ser bem sucedido lá fora e perder sua casa, perder sua vida, perder sua família, perder sua essência. Então pessoas estão tendo a oportunidade de sair da rotina. Está entendendo isso, cara? Você está saindo da sua rotina. E isso é uma grande oportunidade, porque talvez você sempre teve medo de fazer isso. O diretor da Reserva Federal Americana deu uma entrevista e perguntaram para ele qual é o motivo desse caos verdadeiramente econômico em decorrência do vírus. Ele falou assim: o grande motivo é medo. É uma palavrinha que está acabando com o mundo, medo. Mas é o tempo que o mundo fala para você passar ré, é o tempo de você se encher de fé. Esse é o tempo. Se levanta aí na sua casa agora, se levanta aí agora, abra suas mãos e fala: Pai, sou eu, me trabalha o meu interior, trabalha, eu não vou deixar ser envenenado pelo medo, eu não vou me permitir ser envenenado pelo medo,